relaxar a mente, para ver se a gente consegue chegar lá no coraçãozinho de cada um, nesse silêncio que a gente precisa, né? Em nome de Jesus, para a gente refletir e levar alguma coisa boa para casa, desde as canções, né? Como se diz, alguém falou aqui, que o tratamento começa a hora que eu penso em vir para o centro, né? Eles já estão me preparando para que eu esteja aqui. Então é preciso da gente pensar nisso um pouquinho, na hora que a gente está pensando lá em vir, já fazer esse silêncio interior, né? Para poder aproveitar as coisas aqui que são faladas, são cantadas, né? Vamos junto. Como que é o nome meu? Como que é o nome dele? César. César. Então hoje à noite é do nosso irmão César, e que essas canções possam preparar o nosso coração para ouvi-lo e entender tudo que ele tem para falar para nós. Com certeza nessa condição que eu disse, eles já prepararam tudo para ele. Deus ilumina. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte levar meu barco no rumo norte, e no caminho que eu pescar quero dividir
Quando lá chegar, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. E o meu irmão com sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Olha, seu moço, eu vim de muito longe, e pra chegar aqui eu caminhei, sofri, chorei, caí, me levantei. Atravessei desertos, cruzei mares, cruzei rios. Olha, seu moço, eu enfrentei desafios. Tempestades tão medonhas, foram tantas as tamanhas, mas aqui no coração não perdi a esperança de tornar realidade os meus sonhos de criança. Até que um dia veio uma luz superior, meu caminho clareou, meu destino iluminou, minha vida transformou, me deu paz, me deu amor, me apresentou Jesus, nosso Senhor. Oh, oh, oh. E a verdade me mostrou que hoje eu me sinto vitorioso por chegar aqui nesse lugar e ouvir a voz dos passarinhos com seu canto a me encantar. Olha, seu moço, eu vim de muito longe, e pra chegar aqui eu caminhei, sofri, chorei, mas aqui cheguei, mas aqui cheguei.
mas aqui cheguei. Sim, ele se encolheu, ele se apagou pra habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se vê. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra, e do Calvário mesmo humilhado pedi. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que irmãos. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste com solicitude do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Oh, 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 oh. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que vós. Entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Veja, meu amigo, como o outro está, preste muita atenção. Às vezes o pouco que nos parece ser é um tesouro para o seu irmão. O homem que nos disse que o amor constrói deixou pra nós esta lição: fazer o bem mesmo sem olhar a quem, unindo todos num só coração. Quem recebe o bem sabe o bem que tem, que faz de alguém um ser feliz também. A vida só se leva a vida que se tem. A amizade é a flor do querer bem. Olhe pro alto e o sol pra sempre vem. Com
Com sua luz nunca se esquece de ninguém. Vivendo aprendemos a plantar o amor, semeando a compreensão. Um bom jardineiro não esquece a flor, vem cuidando com dedicação. Aquele que só planta em seu coração flores de um mundo melhor, também faz o mesmo pelo seu irmão, e a lição podemos ter de cor. Pois quem planta o bem, olha o bem que vem, e é assim que alguém nos faz feliz também. Ai, que pena, acabou o tempo. Eu vou ler um trechinho rapidinho, e depois a Sandra vai dar uma palavrinha, né? E eu vou fazer a prece final, a prece inicial. É um textinho tirado do Livro dos Espíritos, como Allan Kardec nos ensina, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. É porque a música que eu vou fazer daqui a pouco, ela tem muito a ver. O verdadeiro homem de bem é reconhecido pela prática do amor e da caridade. Quem cultiva a luz no coração não perde tempo tentando provar quem é. Simplesmente serve, ama e ilumina. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus envolva profundamente cada coração aqui presente e o que nos acompanha pelas redes sociais. Convido a todos para prepararmos o terreno do nosso coração para a semente que será lançada hoje. Que possamos nos acomodar confortavelmente em nossos lugares, fechar nossos olhos e assim irmos silenciando nossa mente, acalmando nossa respiração, permitindo que a prece inicial envolva a cada um de nós. Certo? Seja como uma raiz, firme um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser fundo, mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs
Ver o artista que criou e amar como ele amou, e amar como ele amou. Que assim seja, né? Que assim seja. Que a gente consiga fazer com que o amor de Deus faça raiz em nossos corações. É raiz, não é assim? Sim, raiz. Para nos conduzir na reflexão dessa noite, teremos o nosso irmão César Bueno, que abordará o tema Conhecendo mais sobre o nosso maior exemplo moral, Jesus. Seja muito bem-vindo, César. Sinta-se acolhido por todos nós. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, vocês me ouvem bem sem o microfone? Sim. Ó, o pessoal que está aí no fundo, tranquilo? Então eu vou dispensar o microfone. Bom, primeiro quero agradecer o convite do nosso irmão Irã. E é uma alegria muito grande falar um pouco de Jesus, falar um pouco sobre o amor de Jesus e quem ele é. Que uma coisa muito interessante quando nós vamos conversar com qualquer pessoa é justamente a questão de que quando nós começamos a conhecer uma pessoa, normalmente nós não temos tanto assunto com essa pessoa, não é verdade? Então, à medida que a gente vai conhecendo essa pessoa, o assunto vai brotando. Nós vamos começando a encontrar mais coisas em comum. Nós vamos tendo mais questões para perguntar. Então, conhecer sobre Jesus, que é o nosso modelo moral, que é o nosso modelo de amor, que é a expressão mais pura de Deus que nós conhecemos nesse planeta, como o espírito mais elevado que nós conhecemos, que nós temos nesse planeta, é uma forma maravilhosa de nós termos mais intimidade com Ele. Então, hoje, eu convido cada um de nós para que nós possamos conhecer mais de Jesus e buscar mais intimidade com Ele. Bom, e esse estou eu. Nasci na roça. Fui evangélico durante praticamente 16 anos. Fui batizado e tudo. Desci água 2 vezes, só para garantir que era para ser evangélico mesmo. Tenho uma família maravilhosa. Sou filho do seu Wilson, da dona Márcia. A minha irmã não estava na foto. Esse dia ela não resolveu ir. Está aqui comigo, é uma alegria muito grande para mim. E estou fazendo estágio de um pai de uma menina de 4 anos. Semana que vem começa o estágio de uma menina de 5 anos. E tem mais uma mocinha que está vindo em setembro também, dessa mulher maravilhosa que está aqui, que é a minha esposa, Verônica. Que eu também estou fazendo estágio, partindo para 11 anos também de jornada juntos. Então esse sou eu. E aí vem uma pergunta que aflige tanta gente, tem tanta gente buscando isso hoje. Quem é você? Hoje a gente tem visto uma busca ainda mais forte com relação a isso. Nós temos visto tanta situação de depressão quanto de ansiedade. E se fala muito que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. E quando nós trazemos a luz da terceira revelação, quando nós trazemos a luz do Espiritismo, isso aqui cai por terra. Porque na verdade, o quem é você, ele já não se justifica mais. E aí a gente substitui o quem é você por quem está você. Nós estamos aqui. E a nossa evolução, ela segue uma linha muito interessante que nós podemos comparar com o nascimento e crescimento de uma criança. Nós somos feitos espíritos simples e ignorantes. Simples porque não precisamos e não sabemos que precisamos de nada. Ignorantes porque nós não conhecemos absolutamente nada.
a partir do momento que uma criança começa a crescer, é interessante porque ela não tem consciência de si ainda, mas ela começa a ter uma consciência de si, e aí ela começa a ter um egocentrismo. Ela começa a ter ela mesma como centro das atenções. E aí vem uma definição muito interessante. Se eu perguntar para vocês, o que é o bem e o que é o mal? É uma questão que, quando nós pensamos a respeito, nós lembramos de várias coisas que são más, e nós lembramos de várias coisas que são boas. Mas vamos pensar de uma maneira um pouquinho mais profunda. O que é o mal? Não faz bem. Uma coisa que não faz bem, é isso aí, fez todo sentido. Já pararam para pensar que o mal nada mais é do que aquilo que é destrutivo e autodestrutivo, e é uma característica de tudo aquilo que é imaturo? E quando nós olhamos para uma criança que ela ainda tem esse ego, e ela ainda se enxerga, ela está nessa fase de se enxergar, nesse estágio de maturidade, de amadurecimento. Vocês já viram uma criança quebrar os próprios brinquedos e depois chorar porque quebrou? Ela tinha ideia que ia fazer mal para ela mesma? Quem é mãe aí? Mãe, vó, tias, tá? Vocês já viram que a criança, às vezes, ela tem aquele acesso e ela bate, às vezes ela tapa e depois ela chora porque ela não queria ter feito aquilo? Por impulso, instinto. Só que não são instintos puros que a gente está avançando para ter. São instintos que são autodestrutivos e destrutivos. Olha só que interessante quando nós olhamos então para o que nós chamamos de mal. Porque nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, eles são caracterizados por uma falta de maturidade. Eles têm atitudes que ainda vão evoluir. Assim como nós também estamos em evolução, e em nós coabita as duas coisas. Tenho certeza que muitos de vocês já viram aquela expressão que fala, bom, em nós habita o bem e o mal como dois lobos. Tá bom, mas quem é que prevalece? Aquele que a gente alimenta. E isso, conforme nós vamos avançando, cujo o nosso único e absoluto destino é a evolução, nós vamos nos depurando. E aí, olha que coisa interessante, nós estamos num processo evolutivo, onde o eu ainda é muito importante, onde o nome ainda é muito importante. Só que, o que acontece? À medida que nós vamos evoluindo, o nome já não vai sendo tão importante mais. A distinção de quem é já não vai ser mais importante. Então a identidade como uma coisa só já vai ficando para trás. E é isso que Jesus vem nos ensinar quando ele vem para cá, encarnado. Ele vem nos ensinar que nós nos despimos de nós mesmos e nós olhamos para o outro. Existe uma expressão que um pastor de Niterói, Silas Esteves, falava e eu acho ela maravilhosa. É muito importante nós nos tornarmos Cristo encarnado, ou Cristo em carne, uns para os outros. Ser a expressão de Cristo nessa terra, como nosso modelo maior. Então, aqui vem umas letrinhas bem miudinhas. Galera do fundo, fica tranquila. Eu vou só explicar. Quando nós... Aliás, deixa eu fazer um... Calma, eu não vou pregar nada. Isso aqui é uma palavra, é um livro que eu tenho um amor muito grande. E eu tive a oportunidade de caminhar com católicos, a oportunidade de caminhar com evangélicos. E tenho irmãos maravilhosos, espalhados, onde é um privilégio ainda conversar a respeito de temas. E aqui eu tenho um livro que ele ainda traz uma coisa
mais especial, isso aqui é uma Bíblia judaica completa. Ela tem todos os livros da Brit Hadash, que seria o Novo Testamento, e tem todos os livros do Tanakh, que é o Antigo Testamento, a Bíblia em hebraico. Então olha que coisa linda, gente, isso daqui. Isso aqui, nós temos o Pentateuco, nós temos toda a parte de sabedoria, o livro de sabedoria, pequenos profetas, grandes profetas, tudo. E junto aqui eu tenho também o Novo Testamento. É uma preciosidade isso aqui, gente. O amor pela palavra desses irmãos é uma coisa maravilhosa. Então, quando nós pegamos esse livro aqui, tem tanta sabedoria, tanta coisa, e na correria do dia a dia, às vezes a gente padece porque a gente não tem tempo de parar e procurar nesse manual aqui. Que isso daqui é uma forma que Deus, através de pessoas, contextualizou com relação a temas naquela época, de maneira simbólica, assim como a gente explica para crianças algumas coisas de maneira simbólica, para que eles entendessem naquela época, e que aos poucos nós temos enxergado porque Ele tem nos descortinado e nos mostrado de uma maneira cada vez mais profunda. Então isso aqui é um livro riquíssimo. E aqui eu trouxe uma passagem de Isaías que é muito interessante. Por quê? Nisso daqui é Isaías, o profeta, falando que ele teve uma visão. Então, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Então, eu disse, imagina só Isaías, aquela cena. Isaías, homem encarnado, pega e de repente ele olha e vê o próprio Deus. O que é a primeira coisa que ele viu? Quando nós enxergamos aquilo que é perfeito, nós vemos a perfeição, ao mesmo tempo as nossas imperfeições ficam evidentes. Nós somos despidos. Tudo aquilo que nós precisamos melhorar vem à tona, quando nós olhamos para aquilo que é perfeito. E aí, qual é a nossa reação? Nós agimos como Adão e falamos, Senhor, foi a mulher que tu me deste? E por isso eu pequei? Eu posso ter uma decisão que nem Isaías. Ele pegou e falou o seguinte, olha só que legal. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. O que ele está falando aqui? Gente, eu estou vendo Deus e eu sou um homem impuro. Ai de mim. Ele enxergou as próprias necessidades, as próprias carências. E é isso que nós nos deparamos quando nós conhecemos mais de Jesus. Que é a própria expressão de tudo aquilo que Deus é para nós. É como se fosse um espelho. Ele nos mostra da forma que nós somos e nos convida a ser transformados. E aí, nisso, o que Divina Luz fala para ele? Ou faz, de maneira mais prática. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, como uma brasa, como uma tenaz. E essa brasa ela tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado é o teu pecado. Da mesma forma que é refletida aquilo que nós precisamos melhorar, Ele nos dá ferramentas para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ter uma transformação. E aí olha só a ousadia desse cara. Eu não sei se eu agiria dessa forma. Eu acho que eu ia ficar... Eu acho que eu ia ficar todo encabrunhado, sabia? O cara acabou de falar que ele era um homem de impuros lábios no meio de um povo impuro. E aí, ele acabou de ser tocado, acabou de ser limpo. E aí Deus pega e olha. Imagina só a cena, né, gente? Tem um tanto de anjo, só tem ele de encarnado ali no meio, né? Aí Deus pega e vira para ele e fala assim... Olha só, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus estava olhando, precisava de alguém para ir no meio do povo, para ir levar uma mensagem. Só tinha anjo, só tinha ele de encarnado.
Então, imagine a cena. Só Isaías encarnado, um monte de anjo. Eu imagino, aqui no Jesus ainda não estava como Jesus na época, né? Mas acho que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ué, acho que é comigo, né? E aí ele virou e disse, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a mensagem que Deus está nos convidando hoje. Ele está realmente falando, olha, eu preciso que seja transformado esse mundo. Eu quero evoluir esse planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. A quem eu poderei enviar? Agora eu vou fazer uma dinâmica. Eu vou falar assim, a quem eu poderei enviar? Vocês falam, eu, beleza? Imagina Deus, a quem eu poderei enviar? Eu. Foi fraquinho. A quem eu poderei enviar? Eu. Agora eu vi que deu uma acordada. E aí, paralelo a isso, daqui a pouco pega e vem o nosso amado Paulo. Com Coríntios 13, que é maravilhoso, que é Paulo falando do amor. E em meio a ele falando sobre tudo que é o amor não falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, ele explicando tudo com relação ao amor, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Por quê? Porque a gente não vai precisar mais daquilo que é imperfeito. A gente vai precisar só daquilo que é perfeito. E mais adiante, ele ainda fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aqui tem uma sabedoria muito profunda com relação à nossa própria evolução. Quantas coisas de meninos nós ainda temos como manifestação do nosso próprio instinto? Eu tive a oportunidade de aprender um pouco com o André Guilherme esses dias para trás, e tenho um carinho, um amor muito grande para aquele cara. Aprendo muito com ele toda vez que converso com ele. E ele trouxe uma coisa que eu já tinha ouvido de uma outra forma, mas com ele foi muito interessante, que ele falou o seguinte, né, que dos maiores sinais de uma boa sanidade, saúde mental, é quando nós temos a condição de rir dos nossos próprios erros. Seja gentil conosco. Os judeus também falam isso. É uma característica do homem sábio, quando ele tem a capacidade de achar engraçado, de achar graça nas próprias falhas. E conforme nós vamos amadurecendo também, uma das provas de evolução, eu não sei se dá para falar dessa forma, mas é que a gente vai ficando com a casca dura. Não no sentido de endurecido de coração, mas já não é qualquer coisa mais que nos ofende. Nós vamos ficando peritos em deixar para lá. Por entender que cada irmão está num período diferente. Cada irmão está em um momento diferente. E nós começamos a praticar a compaixão. Quem aqui atua em sala mediúnica? Mais alguém? Ok. O que é uma das primeiras lições quando nós começamos a trabalhar dentro de uma sala mediúnica? Com relação a nossos irmãos desencarnados? Com relação ao julgamento. Todos são tratados da mesma forma. Exato. Perfeitamente. É uma das nossas primeiras lições, é o amor. Nós não julgamos. Nós praticamos Cristo em carne para aqueles irmãos encarnados. Exato. Nós respeitamos aquele irmão que está ali. É. Só que, olha que coisa interessante. Nós temos essa prática dentro da sala mediúnica e nós aprendemos dia a dia com relação a isso. Só que, olha o desafio de nós praticarmos isso fora da sala mediúnica com nossos irmãos encarnados, ao qual nós convivemos todo dia, ao qual nós nos deparamos. De vez em quando vem aquele negócio borbulhando de dentro para fora e daqui a pouco você está irado, não é? Aí você tem que respirar, contar até 10, 20, 30, depende, né? Cada um. Né? Quem aí já ouviu falar ou conhece o pastor Cláudio Duarte? É uma figuraça, um cara que tem um amor tremendo.
E ele ensina muito para nós a respeito de relacionamentos, né? E aí ele fala assim, olha, quando a companheira está brava, né, tá nervosa, dá um tempo, né? Fica longe, porque é muito importante a gente fugir, né, da aparência do mal. Não é isso não. Mas olha só que interessante, gente. Quanto da nossa natureza ainda vem à tona e quanto a gente ainda tem para evoluir. E esse é um dos pontos mais interessantes com relação à nossa evolução. O quanto a gente ainda é impactado quando alguma coisa nos ofende. O quanto a gente ainda julga. Porque uma coisa é fato, nós temos preconceitos. E isso é uma coisa natural de todos nós. Coisa que Jesus não tinha. Jesus, ele era prático e ele não tinha um preconceito. Você olha toda a história, dentro dos 4 evangelhos, dentro de todos os comportamentos dele, ele não julgava. Ele trazia um amor que acolhia e ainda falava, olha, eu não vim para aqueles que são sãos, eu não vim para aqueles que falam que não precisam de mim. Eu vim para aqueles que são doentes. Eu vim para aqueles que realmente precisam. Os marginalizados, os doentes. Então, esse é um dos pontos, que é um dos maiores indicadores da nossa evolução. Quando nós começamos a não nos incomodar mais tanto quanto nós nos incomodávamos com ofensas. Daí nós começamos a avançar de meninos espirituais para ruios, para filhos maduros. E por fim ele ainda fala o seguinte, então, porque agora nós ainda vemos como um espelho em enigma. Aí você fala assim, mas César, peraí, mas não fez muito sentido. Se ainda está falando como espelho, mas como enigma, mas você olha no espelho e se enxerga perfeito. Não, mas vamos pensar 2000 anos atrás. Como é que era o espelho 2000 anos atrás? Era o bronze batido e polido. Você olhava, ficava todo embaçado, né? Dava para você ver que tinha alguém ali. Mas eu não sei como é que ia sair, por exemplo, fazer a barba ali, né? Alguma coisa, a mulher se maquiar, não sei se na época como é que eram as maquiagens, mas... Hã? Era melhor. Mas, então... eu acho que era mais prático. Era mais prático. Porque os espelhos da época eram bronze batido, era polido e era totalmente opaco. Então, quando ele fala a respeito disso aqui, falando, bom, em parte, né, eu conheço, mas em parte, não, em parte eu sou intuído por isso. Então aí, mas o que vai acontecer então? Agora, então conhecereis quando também sou conhecido. Ou seja, uma hora nós vamos enxergar de uma maneira clara, transparente. Nós vamos ter clareza de para onde nós estamos indo. Nós vamos ter clareza de quem nós somos. E nisso, nós continuamos avançando, buscando por identidade. E aí, nós nos deparamos com isso daqui, ó. Enquanto a gente vê uma geração toda buscando por identidade, a gente vê uma situação onde Moisés, encontrando com o nosso divino, o nosso Deus expressado aqui, aí Moisés pega e pergunta, tá bom, mas espera aí, quando eu chegar lá para os israelitas, quando chegar para eles, quem é que eu vou falar que me enviou? Então, é respondido para ele, olha só, pode falar que o eu sou o que sou te enviou. Tirando qualquer tipo de personalização, tirando qualquer tipo de forma de se auto-identificar, porque eu sou. Isso basta. Só que aí, olha que interessante, mais ou menos aí, 3.500 anos à frente, olha quem repetiu essa mesma coisa, entrando em perfeita sintonia com aquele acontecido com Moisés com Deus. Então, perguntaram-se, pois, os judeus, ainda não tem nem 50 anos, e você já viu Abraão? Abraão tinha vivido 3.500, 4.000 anos atrás, muitos anos atrás. Então Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Conectando perfeitamente com aquilo que o Pai falou com Moisés. A questão da identidade.
Não é uma personalização. É simplesmente não é explicável. Só que aí vai um pouquinho mais além. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Aí a gente vê o nosso amado Paulo. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, afinando toda essa orquestra maravilhosa com Jesus, com o Criador. E quando se usa essa palavra, o eu sou, que é representado até por essas 4 letrinhas, Yu, Ri, Vav, Ri, que é a tétrade impronunciável, ele ainda está trazendo uma coisa muito interessante aqui, que se usa um tempo, em grego ele existe, chama tempo aurista, que quer dizer eu fui, eu sou e eu serei. É uma coisa que não teve nem começo e nem fim. Eu sou. Isso basta. E nessa noite eu convido que cada um de vocês aqui seja a expressão do eu sou. Não mais como uma busca por uma identidade individual, mas sim entendendo que cada um aqui é uma parte do todo. É uma parte daquilo que Deus é. E à medida que nós nos depuramos, mais próximos e mais parte do que Ele é nós somos. Bom, então aí avançando com relação à parte moral do Cristo, né? Nós temos uma obra maravilhosa codificada por Kardec, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Imaginem o contexto da época. A gente tinha uma situação crítica com relação ao avanço do materialismo, a Igreja Católica, toda aquela complicação, vindo toda a parte protestante. Tá bom. O que nós poderíamos apresentar para o mundo que não teriam pontos de atrito com tudo aquilo que estava acontecendo naquela época? E a inspiração dos nossos irmãos espirituais foi maravilhosa. Porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele é muito preciso com relação a apresentar essa solução. Ele ainda divide que dentro dos evangelhos, dentro dos 4 evangelhos, nós temos os atos comuns da vida de Cristo, os fatos históricos, cotidianos. Nós temos aqui os feitos extraordinários, os milagres, que nós entendemos que nada mais é do que algo natural que nós ainda não conseguimos explicar, porque a nossa ciência ainda não alcançou tudo isso. Mas olha quanta coisa já é explicável. Nós temos as profecias, coisas sobre o futuro, nós temos os dogmas, que são base de crenças, e nós temos a moral. E o que Kardec falou? Bom, vamos focar então naquilo que é inatacável ou intocável, mesmo que passe século a século. A moral, não tem como a gente discutir a respeito que aquilo não é correto. Porque ela é um gabarito, ela é um modelo, ela é uma direção dentro dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com isso, nós ainda temos uma riqueza maravilhosa de materiais aqui. Porque dentro daquela época, daquele momento, Kardec focou em cima da moral, que era o que precisava naquele momento. E deixou muito claro isso. Nós vamos focar nisso daqui. Porque isso aqui é comum e ninguém vai atacar isso daqui. Não tem como. Mas aí, olha só, dentro dos 4 evangelhos nós ainda temos Mateus, que trata Jesus como o Messias prometido, Yeshua HaMashiach, né? Messias é o nosso enviado. Marcos, o Cristo em ação, o Cristo dinâmico que faz. Lucas, como ele traz a visão como Consolador universal. João, a consciência espiritual, né? O apóstolo do amor. E falando de Lucas, Lucas é um apóstolo que traz uma visão muito interessante. Quem é que gosta mais de história, de ciência? Quem é que gosta mais disso? Tem alguém? Opa, gosta. A Eliana também gosta. Oi? O Irã que também gosta, coisas mais detalhadas. Muito bom. Lucas, ele era um médico grego. Então, olha que interessante. Então, aí vem uma coisa mais interessante ainda. Que aqui, ele ainda está falando assim, bom, ele foi colaborador de Paulo e escreveu para os gentios com uma sensibilidade e método histórico. Então, ele foi muito objetivo. Só que ele não escreveu para os gentios.
Ele se dedicou, ele pesquisou, ele foi atrás. E no começo da carta, no começo da epístola, no começo da carta de Lucas, ele é muito direto. Ele teve todo aquele esforço, toda aquela dedicação. E aí no começo da carta, ele fala assim: eu te escrevo isso daqui, meu querido, meu caro Teófilo. Ele escreveu para uma pessoa. Olha o tamanho do amor desse cara. Ele escreve com riqueza de detalhes, com muitas pérolas valiosas sobre Maria, sobre a vida de Maria, de uma maneira objetiva. Então ele traz essa objetividade. E Lucas acaba sendo o tema de um livro que eu sou apaixonado, que gosto muito, de Augusto Cury, chamado O Homem Mais Inteligente da História. Quem já teve a oportunidade de ler, bem-aventurados sois. Quem não teve, convido a ler. É um livro maravilhoso. Por quê? É a história de um homem que era ateu, que era um profissional da área de psiquiatria, e que ele é convidado a apresentar, estudar sobre Jesus por um viés histórico, moral. Basicamente foi o que aconteceu com Augusto Cury também, que também era ateu e foi convidado para fazer esse estudo. E aí, no decorrer desse livro, nós vamos vendo um Jesus que nós não enxergávamos antes, que nós enxergávamos talvez como uma figura um pouco mais distante. Assim como, com muito amor e com muito respeito pelas formas de enxergar dentro da nossa Igreja Católica, dentro das nossas igrejas evangélicas, se foca ainda muito em cima de que Cristo morreu por nós. Enquanto em uma caminhada onde nós entendemos que o período encarnado é só uma jornada, nós focamos que Cristo viveu por nós. E tudo que Ele fez foi extremamente valioso. Porque se Ele não tivesse vindo, seria muito, muito difícil imaginarmos um caminho. E quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Ele fala que eu sou o caminho, Ele está falando, olha, caminhe da forma que eu sou. Ele não veio para mostrar o caminho. Ele foi muito enfático. Eu sou o caminho. E nisso, dentro dos atos comuns, quanta coisa aconteceu, que é uma riqueza de detalhes maravilhosos. Nasceu em Belém, na Judéia, uma cidade pequenininha. Ele praticou a lei, que é a primeiro capítulo ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir. Ele cumpriu a lei com maestria. Só que ele estava falando em sua essência nas leis morais. Ele não estava se referindo naturalmente às 613 leis civis de Moisés. Porém, dentro de uma sociedade judaica, ele cumpriu. E aí vem até uma coisa muito interessante. Você se lembra daquela passagem que ele fica para trás na comitiva que estava voltando de Jerusalém, e aí José e Maria ficam desesperados procurando ele, e daqui a pouco vão e encontram ele lá, onde? No templo. Maravilha. Existe um período, tanto na vida do menino quanto da menina, dentro da cultura judaica, que chama Bar Mitzvah. Para a menina com 12 anos, para o menino com 13 anos. Que é o quê? É a maioridade, vamos falar assim, a maioridade religiosa. Ele passa a responder pelos próprios atos. Só que para o menino, ele começa a ser preparado pelo pai aos 12 anos. E quando Maria e José o encontram no templo, o que é a resposta dele? Alguém se lembra? Estou cuidando das coisas de meu pai. O menino acabou de fazer 12 anos, já assumiu o fardo. Gente, imagine a maturidade, imagina a essência. Cumprindo a lei. A partir dos 12 anos se preparando para assumir tudo aquilo que viria. E aos 30 anos, como homem maduro, assumindo a essência e a expressão do pai. Que aos 30 anos era considerado um homem maduro, que era capaz de assumir um manto de autoridade do pai. Nisso, dentro do cotidiano, pregava em sinagogas, praças, partilhava refeições.
exemplo de humildade, né? Por que ele não ficou? Ele era muito promissor, imagina, estava ensinando no templo com 12 anos de idade. Por que ele não ficou lá no templo, então? Não virou um sacerdote? Imagina Jesus como sacerdote. Conhecimento que ele ia ter ali dentro do templo. Só que quem é que ia beber dessa fonte se ele tivesse ficado dentro do templo? Ele ia ficar lá dentro, ia conviver com os sacerdotes. Ele não ia ter o acesso e nem a vida, nem a vivência daqueles que realmente precisavam, que eram os doentes, que eram os marginalizados. Então ele voltou, aprendeu a carpintaria e aos 30 anos assumiu o manto. Na questão 9, né, do Livro dos Espíritos, quando se fala até em que é a causa primária que se revela a inteligência suprema e superior de todas as inteligências. E aí quando a gente vê, né, que pela obra se reconhece o autor, olha que obra maravilhosa de Jesus. A humildade, o amor, modelo moral, nos mostrando, sendo o nosso espelho para nos mostrar como que a gente precisa avançar e melhorar. E aí vem os milagres. Os milagres, eles são pontos de bastante atrito entre várias religiões, em várias situações. Se acontece, só que eles nos trazem lições valiosas. Tem duas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma foi a mulher que tinha um fluxo de sangue. Naquela época, para aquele povo, não podia, uma pessoa que estava teoricamente pura, não podia ter contato nem com as vestes do sangue. Era totalmente proibido e deixava impuro. Então imagina só que aquela mulher, ouvindo Jesus, foi atrás e ela sabia que ela não poderia tocar no mestre. Só na pontinha do manto. E o que era a consciência daquela mulher? Se eu tocar só na pontinha da veste dele, eu vou ser curado. E Jesus ali no meio daquele monte de gente sendo espremido. Imagina aquela época, gente. Jesus era uma celebridade. Tava aquele monte de gente empurrando. De repente ele para todo mundo e fala: alguém tocou em mim. Mas mestre, você está no meio de um tanto de gente. Como é que vai? Não. Vocês não estão entendendo. Eu senti que sair de mim poder. E a mulher muito constrangida pegou e se manifestou: olha, mestre, fui eu. Sim, fui eu que toquei. Você me perdoa. Mas eu sabia que se eu tocasse, eu ia ser curado. Vá em paz, minha filha. Porque a minha fé te curou. Porque a tua fé te curou. A nossa fé é cura. E aí tem outra situação também muito interessante de se analisar. Jesus vai para dentro de uma casa para poder compartilhar ensinamentos. E tem um paralítico que está na sua maca, lá do lado de fora. Provavelmente esse paralítico queria ser curado. E os amigos desse paralítico queriam que ele fosse curado. Só que não tinha como chegar até onde Jesus estava. E aí o que eles fizeram? Foram subir em cima da casa, estourar o teto da casa e desceram um paralítico, um homem adulto deitado numa maca, pelo teto numa casa. Primeiro que eu estou imaginando a coragem do paralítico, se nem que eu, honestamente, com muito respeito, eu acho que ele não tinha muita opção, né? Então, desceram para aquele buraco, na frente de Jesus. Qual o esforço que esse paralítico fez para estar ali? Nenhum. Quem é que estava tendo fé ali? Os amigos dele. Quanto a mãe, quanto o pai não tem fé pelos filhos aí, estão vendo os filhos às vezes tendo escolhas que não são as que a gente gostaria que eles tivessem. Continua tendo fé. Continua tendo fé. A nossa fé
pelos nossos irmãos também transforma. E esses amigos desse paralítico desceram esse paralítico por dentro do buraco. E, gente, não era uma casa que nem as nossas. Era uma casa totalmente fechada, tudo de barro, não tinha telha do jeito que a gente... Imagina o esforço. A fé que cura, ela demanda esforço. Ela não é simples, ela não é fácil. Ela demanda dedicação, disciplina. Então aí eles conseguem descer o paralítico na frente de Jesus. E aí Jesus pega e fala para ele imediatamente: meu filho, que bom que você chegou, levanta e anda. Meu filho, seus pecados são perdoados. Trazendo um entendimento sobre a própria proclamação reencarnatória que todos nós estudamos e que eu acho muito difícil que talvez nessa encarnação nós vamos ter uma visão clara, talvez porque não seja esse o propósito. Meu filho, seus pecados são perdoados. E para provar que o Filho do Homem tem autoridade sobre pecados, pega a tua maca e anda. E aquele homem foi curado pela fé dos amigos. A nossa fé é capaz de curar o nosso irmão. E nisso, dentro de interpretações, temos as mais diversas. Desde ação fluídica, alimento espiritual. Temos uma série de explicações hoje mais científicas com relação aos próprios milagres. Tem uma situação, no templo de Betsaida, ou de Betesda, se preferir. Tem ainda uma ocasião que Cristo, chegando naquele poço, se dizia que cada vez que um anjo mexia naquela água, o primeiro que pulava lá dentro era curado. E tinha um paralítico que estava ali há muitos anos. Estava ali, mantendo. E quando Jesus chega e vai conversar com ele, fala: e aí, meu irmão? Você está aqui há tanto tempo? O que você quer? Ah, Senhor, eu estou aqui há tantos anos, mas nunca ninguém me ajudou para que eu pudesse entrar e sempre entra alguém na minha frente no poço. Tá bom, eu entendi. Mas o que você quer? Então, Senhor, eu sou uma vítima. Eu estou aqui e ninguém me joga lá dentro. Tá bom, mas o que você quer? Então, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Jesus está me perguntando: olha, e aí, o que você quer? Qual é o teu objetivo? O que você precisa? Então, Senhor, tá tão difícil, né? E a gente se vitimiza. E aí vira Jesus e fala assim: olha, vocês não oram e quando oram, ainda oram mal. Nós precisamos aprender cada dia mais a orar. E na hora que ele fala: não, então, eu quero voltar a andar. Ah, muito bem. Então levanta e anda. As coisas podem ser mais simples do que a gente imagina. Quem já ouviu falar? Quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, por fim, tem as predições, as profecias. Jesus previu a queda do templo, né, que realmente foi consumado 70 anos depois de Cristo. O fim dos tempos, que é uma coisa simbólica, mas que nós entendemos que é um período de transição desse mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. A vinda do Consolador, né? Allan Kardec, nosso codificador do Espiritismo, que concretizou essa etapa interpretada, né, com a própria codificação, e algumas outras várias formas que têm controvérsias, ou que para aquela época, dentro daquele contexto simbólico, faria sentido. Mas quanta coisa Jesus não falava: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas agora eu não posso falar.
Vocês não estão preparados. Então, quando ele falava isso, ele deixava muito claro, indo contra muita gente, com muito amor, falou isso, que esse livro não é um livro fechado. Ele é uma história que continua com a gente, que vai continuar depois da gente, e vai continuar eternamente. Tem as palavras. Sim, E dá um cartãozinho. Glória exato. E precisava ter um contexto. A gente tem um nome chique para isso hoje. Hoje não é mais parábola, hoje é storytelling. Então nisso, as palavras para dogmas, né? Então várias coisas foram tiradas de maneiras pontuais, às vezes usadas como aquilo que você não tem como contestar e acabava sendo um ponto de ficção. Santa Trindade, condenação eterna, né? Então quando a gente lê, por exemplo, a Gênesis, céu e inferno, a gente entende que era tudo parte de uma simbologia. E só o ensino moral realmente continua inatacável. Não tem como a gente atacar ou qualquer pessoa deturpar a moral. E há quem diga que a moral é relativa. Eu entendo que se a moral é relativa, essa pessoa não tem a condição de opinar sobre nada. Com muito respeito eu falo isso. Porque a moral, ela traz a nossa visão daquilo que é construtivo, autoconstrutivo, e aquilo também que nos traz como co-criadores do nosso Pai Celestial. Então a moral de Cristo, como resumo no Evangelho, né, roteiro seguro para buscar essa caminhada de plenitude, de depuração, de felicidade. Amar ao próximo, a caridade e o perdão. E aí, quando se fala a respeito de mandamentos, tanto mandamento, 613 leis, mais as 10 leis, né, celestiais, e quando perguntam para Jesus, e era uma pegadinha, Jesus era muito esperto. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus sacou na hora. Toda a lei, todos os profetas, se resumem basicamente em 2. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. É para amar de todo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí depois vem Cristo e ele fala o quê? Eis que um novo mandamento eu vos dou. Ame ao teu próximo como eu vos amei. Quanta gente a gente conhece que não se ama, que não se trata com o devido carinho, com o devido respeito. Se eu não me amo, não como um culto ao ego, mas como uma forma de respeito e amor pelo aquilo que Deus está criando e como um instrumento do Pai. Se eu não tenho esse amor, como eu posso impartir? Como eu posso derramar esse amor sobre o meu próximo? E aí vem Jesus como modelo. Amai ao próximo como eu vos amei. Com amor total, com amor de entrega, com amor que, mesmo encarnado, com todas as limitações de um corpo físico, se entregou. Amai ao teu próximo como eu vos amei. E ele nos ensinou a amar. Como fazer isso? A caridade. Quanto ele nos ensinou sobre caridade? Inclusive, sobre o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Mais do que fazer a intenção do coração.
E o perdão. Perdoai 70 vezes 7. Que é uma simbologia daquilo que o perdão, ele deve ser ilimitado. O perdão é uma fonte de água cristalina que nunca deve secar. O perdão é uma forma de amar. E ainda mais sobre a humildade, o julgamento, a fé. Eu escandalizaria muito vocês se eu falasse que Jesus não tinha fé? Jesus não tinha fé. Agora é uma afirmação. Eu sou pai da Helena. Eu preciso ter fé para crer que eu sou pai da Helena? Nós não precisamos ter fé por aquilo que é. E Jesus tinha uma consciência tão profunda do que ele era, ele não precisava de fé. Ele era. Ele é. A essência do ser, ela dispensa aquilo que eu tento acreditar. Porque a consciência daquilo que é, para mim, é algo concreto. E por fim, o desapego material, logicamente dentro da nossa própria caminhada. Duas características muito interessantes quando a gente olha a respeito da nossa jornada. Nós temos muito apego com relação às coisas materiais ainda. E Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. Assim como Ele fala que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E outra coisa que caracteriza muito forte, que nós estamos muito ligados ainda a essa matéria e a crosta, é a importância do tempo cronológico. Esse ano até eu falo bastante com a Verônica e falo bastante com amigos do trabalho. Quantos aqui perceberam que o tempo está cada vez mais acelerado? Parece que está tudo voando. Nós já estamos no meio do ano. Nós estamos muito conectados ainda ao cronos, ao tempo do relógio, ao cronológico. E é uma característica muito forte ainda do quanto nós ainda fazemos parte da matéria. Porque quanto mais nós avançamos, mais nós estamos conectados ao kairos, ao período, e não ao cronos. Então, como código divino universal, universalidade, como a moral de Jesus, a moral de Jesus não pertence a nenhuma religião. Jesus não falou de religião. E quando até ele falou para Pedro, Pedro, você é pedra, em cima dessa pedra eu vou fazer a minha eclésia, eu vou reunir aqueles que são perdidos, aqueles que precisam de luz, de direção. Ele não estava estabelecendo uma igreja. Ele não queria que Pedro fosse o primeiro papa. Com muito respeito aos meus irmãos católicos. Mas nós temos uma mania de querer colocar nome em tudo e colocar tudo definido. Não era a direção dele, mas em Atos acabou que você vai ver a primeira vez que as pessoas chegaram e olharam, mas aqui tem um grego, aqui tem um romano, aqui tem um judeu, aqui tem um gentil. Gente, mas o que é esse negócio aqui? Olha, aquele ali está falando grego, aquele está falando... Bom, vamos dar um nome para essa galera. Esses aqui são cristãos. E pela primeira vez foram chamados de cristãos. E cá estamos nós, mais de 2000 anos depois. Mas a moral de Cristo não pertence a nenhuma religião. Ela é universal. É incontestável. Nenhuma corrente filosófica, religiosa, não tem como contestar. E é atemporal. Nós estamos falando de mais de 2000 anos. E quando nós lemos o Evangelho, é como se a gente estivesse lendo algo que foi escrito ontem. Extremamente
atual. Sim. Então, Jesus como nosso maior exemplo moral, os fatos, os milagres, né, todas as profecias, elas são muito válidas para que se estude. Por quê? Para que a gente possa entender, para que a gente possa ter mais intimidade. Imagina só, Jesus entra na porta ali agora. Talvez ele possa ter tentado. Imagina se Jesus entra na porta aqui agora e senta aqui com a gente. O que a gente vai conversar com ele? E eu sei que um dia, a gente vai ter essa oportunidade. Talvez as coisas aconteçam de uma forma diferente do que a gente imagina. Afinal das contas, ele é o primeiro a dar o exemplo de humildade e é o primeiro que lava os nossos pés. Aquele que quiser ser o maior que sirva. Então, eu espero muito que cada um de nós tenha muito assunto para conversar com ele. E olha, eu fui 16 anos evangélico. E dentro do mundo evangélico, a gente tem uma visão bastante rígida do que é Cristo. Bastante rigorosa. E é difícil a gente conseguir ter talvez um relacionamento mais próximo com Jesus. E eu sempre me perguntei, falei, tá bom, mas até um irmão nosso ali, uma vez ele falou assim, olha, nós vivemos dias de um evangelismo parado na porta. Por quê? Jesus é a porta e ele está apontando o tempo todo para Deus. Falando, olha, é para Ele. Eu estou ensinando vocês para olhar para Ele. E a gente fica parado na porta. A gente não entra. Está na hora de a gente passar a porta. Está na hora de a gente buscar esse relacionamento com Cristo de uma maneira íntima, como nosso irmão mais velho, como nosso modelo, como nosso mestre. E cada um de nós possa avançar nessa jornada, olhando para Ele como modelo, como espelho, como nosso irmão. Obrigado por essa noite. Querido irmão César, agradecemos por ter sido o canal da espiritualidade nessa noite. Grata mesmo por suas palavras. Eu não vou falar porque realmente você me emocionou. Eu não vou falar, vamos já para o sorteio? A gente sempre sorteia um número aqui para um livro. Então, um número de 1 a 41. 41. Tem tudo a ver com eles. De 1 a 41. Sua amada está pronta? Vamos lá. 25. Quem tem o número 25? Lobão. Obrigada. Bom, vamos encerrar a nossa noite elevando nosso pensamento a Deus em prece. Georgina. Eu tinha até marcado alguma coisa para falar, mas realmente vou ficar devendo hoje. Vamos lá? Você faz a nossa oração?
Que assim seja. Que possamos levar conosco não apenas o conhecimento, mas principalmente o desejo sincero de vivenciar em nosso dia a dia os valores que o Mestre nos ensinou através do amor, da humildade e da caridade. Que Jesus abençoe cada lar aqui representado, envolvendo a todos em paz, esperança e luz. Obrigada pela presença de todos e aos nossos irmãos das redes sociais. Uma noite e uma semana abençoada e que a gente possa ir com Deus. Que assim seja.